A graça e a paz aos amados irmãos e irmãs. Quero dizer-vos que a partir de hoje nós vamos estar, digamos assim, inaugurando este nosso breve tempo aqui de reflexão e de oração. E vamos estar postando aqui nas nossas redes sociais, da igreja, nas nossas, quando eu digo da igreja, para podermos partilhar um pouco aos irmãos daquilo que foi a ministração que o Senhor fez sobre nós no dia de domingo. Assim que durante toda a semana, meu irmão, essa palavra seja um bálsamo sobre a sua vida, uma palavra de bênção, uma palavra que te conduza a um verdadeiro relacionamento com Cristo. Que é isso que, na verdade, todos nós buscamos. Nós queremos nos relacionar com Cristo de maneira verdadeira, fiel, amorosa, dedicada, e assim podermos também refletir diante da sociedade, da comunidade em que vivemos, o poder transformador do sangue de Cristo em nossos corações. E a palavra para hoje é a que está, e para toda semana, é a que está ali no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 33 ao verso 39. E diz assim: disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Meus amados, Jesus aqui estava respondendo às acusações dos seus opositores, os fariseus, os escribas do seu tempo. E eles acusavam Jesus de que os discípulos que ele estava produzindo não eram discípulos tementes e disciplinados diante do Senhor. Tanto assim que demonstravam uma irreverência ao não jejuarem, ao não orarem, como os discípulos de João, como os discípulos da própria religião judaica. E Jesus responde a eles de maneira muito amorosa, mas trazendo-os à revelação da palavra do Senhor, em que naqueles tempos o reino de Deus estava sendo estabelecido e aquele Messias prometido há centenas de séculos atrás, através dos profetas, desde o início das Escrituras, era ele mesmo. Ele estava ali no meio deles. Portanto, ele diz que enquanto o noivo estivesse com os convidados, não havia motivo de jejum, não havia motivo de oração, mas sim de festa. Portanto, eles celebrassem, porque eles estavam na presença do Deus Altíssimo, do Senhor dos Senhores, do Verbo da vida, como está escrito. E depois, na proposição da parábola, Jesus vai trazer aqui a dicotomia, e melhor dizendo, vai trazer aqui o impacto desta transição entre a antiga aliança e a nova aliança que estava sendo estabelecida no seu nome. Porque ele fala de panos velhos, ele fala de remendos novos, ele fala de odres novos, ele fala de odres velhos, ele fala do vinho, referindo-se especificamente àquilo que era a religião judaica, baseada na lei mosaica, lei do Senhor, sim, mas aquilo que era a nova aliança que estava sendo trazida e apresentada a partir das ações do Filho de Deus, de Jesus Cristo, este Verbo da vida, manifesto entre eles. E assim também que eles acusam-os no verso 39, dizendo a eles que eles estavam experimentando o vinho velho e estavam acostumados com aquilo. E, portanto, num primeiro momento, talvez nem gostassem do vinho novo. Irmãos, isso fala conosco, porque naqueles tempos Jesus estava falando da lei mosaica e da nova aliança que estava sendo trazida em seu nome. Mas isto fala conosco ao aplicarmos esta palavra aquilo que nós éramos antes do encontro com Cristo e aquilo quem somos depois do encontro com o Senhor. Somos de fato esse odre novo em que repousa o vinho novo
vindo da palavra do Senhor, da presença do Espírito Santo em nós, e que produz em nós, então, este vinho agradável, porque com a nossa maturidade cristã experimentamos esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas? Ou nós ainda nos prendemos àquilo considerado como um vinho velho? Será que estamos arraigados ainda nos nossos velhos pecados, na nossa velha vida, e estamos rejeitando o vinho novo que o Senhor traz sobre nós? Pense sobre isso durante esta semana e que a palavra do Senhor produza em vossos corações a transformação necessária e agradável ao Senhor. Deus nos abençoe, uma boa semana, uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, uma semana de transformação na presença do Senhor. Em nome de Jesus, vos amo. Até a próxima, se Deus assim o permitir.